E aí, galerinha, professor Vila, de Biologia, do COC Floripa. Então vamos falar um pouquinho do Enem, dicas em Biologia, né, que faz parte do corpo da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então lembra, a Biologia para o Enem não é o intuito na prova de ficar cobrando aquela famosa decoreba do aluno de conceitos complexos, complicados. Na verdade, é contextualização do que você conhece, dos conhecimentos da biologia, contextualizando, trazendo para o teu cotidiano, fazendo esse link com a tua vida, né? Então, dentro dessa forma com que o Enem aborda, ficam dicas importantes. O que a gente percebe aí ao longo dos últimos anos do Enem, uma carga muito pesada em questões envolvendo ecologia. Então, vai lá, revisa bem ecologia. O quê? Conceitos básicos do que é uma população, do que é uma comunidade, aquela parte relacionada à transferência, né, o fluxo de energia, fluxo energético entre os seres vivos, as famosas cadeias e teias alimentares, porque isso é o que mostra como os ecossistemas se mantêm. E aí não esqueça um ponto importantíssimo, essa contextualização, o teu papel no meio ambiente, como é que o homem interfere nisso? Ou seja, o que a gente chama de efeito antrópico, né? Que acaba gerando desequilíbrios, problemas de poluição, poluição da água, né? Fenômenos como eutrofização, magnificação trófica, que é o acúmulo de metais pesados e ambiente aquático que se acumula ao longo da cadeia alimentar, né? Então isso é muito importante. Poluição do ar, onde você tem aí os gases que agravam o efeito estufa. Então esses fenômenos todos, né? A inversão térmica, que ocorre muito em grandes centros, né? Onde você tem ali uma mudança do padrão das camadas de ar com retenção maior de calor. Então entenda que você tem que dominar bem esse conteúdo. Outros assuntos, você tem sempre fisiologia humana, fisiologia animal, então os principais sistemas, o digestório, o circulatório, sistema nervoso, dê uma olhadinha em neurônio, bainha de mielina ou extrato mielínico, né? Porque existem as famosas doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, que ocorre aí uma doença de padrão autoimune, onde você tem o desgaste dessa bainha de mielina ou extrato mielínico, perfeito? Não esqueça também, sempre importante, o que é uma vacina, o que tem nela? Na vacina você tem os tais antígenos que vão induzir a produção de anticorpos, chamada resposta primária. Isso é que vai te tornar imune, porque além de produzir anticorpos, você produz as chamadas células de memória. O Enem já cobrou isso, para diferenciar de soro contra picada de cobra ou animais peçonhentos, perfeito? Em termos de citologia, o básico, diferenciar a gente pode dizer até os 3 tipos de célula, porque nós temos as células procarióticas, no caso das bactérias, nós temos as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais. Entender bem a diferença entre elas, complexidade de organela. Dá uma olhadinha especial na estrutura da membrana plasmática, sua composição, sua arquitetura, o tal do modelo do mosaico fluido que você sempre estudou. Por quê? Não só para, né, envolvendo o Enem, mas em provas em geral esse ano. É que um dos autores do modelo do mosaico fluido, o Singer, faleceu agora em fevereiro desse ano. Então, geralmente, podem aparecer questões envolvendo esse tema. Perfeito? Não esquece disso. Ainda é importante evolução, você trabalhar a parte de teorias evolucionistas, lamarquismo, darwinismo, teoria moderna sintética da evolução, perfeito? Isso é muito importante você diferenciar como processo evolutivo, né? Dentro da ótica do neodarwinismo e depois, posteriormente, teoria sintética, é explicado resistência de bactérias a antibióticos, né? A seleção artificial por inseticidas em variedades de insetos mais resistentes, né? Por exemplo, envolvendo os mosquitos transmissores de doença, como o Aedes aegypti, né? E não esquecendo, então, para finalizar, essas doenças que estão mais na mídia agora. Então lembra sempre de revisar bem a dengue, a febre chikungunya, né? Ou chikungunya, a febre zika, febre amarela, né? Você tem em comum aí o mosquito Aedes aegypti como transmissor, podendo ter a variedade, no caso da dengue aí, o Aedes albopicus. Na febre amarela, cuidado, em zona urbana, Aedes aegypti ou Aedes albopicus.
Na zona rural ou silvestre, na mata, é o gênero Hemagogos e uma outra variedade menos frequente que é o gênero Sabetes. Então, dá uma olhadinha. Em doenças por bactérias, essas todas que eu citei são viroses, não esquece. Por bactérias emergentes importantes, as DSTs ou ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. E aí o destaque, sífilis e gonorreia. Tá? Essas duas, o número de casos no mundo aumentou assustadoramente segundo a OMS. Sífilis é o treponema pálido, né? E a gonorreia, Neisseria gonorreia ou gonococo. Ambas são transmitidas por relação sexual, ambas têm tratamento à base de antibiótico, mas não tem vacina. Perfeito? Então, galerinha, ficam aí as dicas envolvendo a prova, mas lembra sempre, tenta sempre buscar o dia a dia, contextualizar, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, o mais importante não é nem o nome do agente ou quem, né, a que grupo, mas entender como eu pego e o que eu faço para evitar que essa doença, né, se alastre, né, medidas profiláticas que a gente fala. Isso é do teu dia a dia, do teu cotidiano. Valeu, mas eu desejo a todos vocês uma excelente prova, que tudo ocorra bem e que a tua carreira seja brilhante. Valeu, um grande abraço.